Olha, Alessandra, a indecisão dos ministérios ainda continua sendo pauta aqui em Brasília, por isso as votações em plenário da Câmara dos Deputados ainda estão um pouco travadas, porém, a agenda ela não se limita apenas ao plenário da Câmara, né? As CPIs, as comissões, a CPMI estão rolando, e essa semana tem previsões de muito debate, debates muito acalorados, inclusive, lá na Câmara dos Deputados, Alessandra, porque a CPI do MST deverá ouvir 2 ministros de Lula, o da Casa Civil, o ministro Rui Costa, que inclusive a base do governo atuou muito para impedir ou adiar ao máximo possível o comparecimento e a aprovação da convocação de Rui Costa, porém os aliados ali do presidente Zucco, os aliados que são contra o MST, eles conseguiram aprovar na semana passada a convocação dele, e também estará presente o ministro Paulo Teixeira, que também é deputado, e está no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é onde está vinculado o INCRA, inclusive. Os membros da CPI do MST deverão votar também um requerimento para adiar, para dar mais 60 dias para a comissão parlamentar de inquérito, né, porque ela já está chegando no seu fim, os primeiros 60 dias estão se encerrando, e agora eles querem colocar mais 60 dias de comissão. Saindo da CPI do MST, indo agora para a CPI das apostas esportivas, nesta semana nós deveremos receber o presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, André Gelfi, e o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, que é o Wesley Calegari Cardia. E também a CPMI do 8 de janeiro, essa com certeza vai ter muita conversa e vai gerar muita repercussão também, Alessandro, porque vai receber Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública aqui do Ibanez Rocha, que é o governador aqui do Distrito Federal. Vai lembrar, ele ficou preso por vários meses, né, no início deste ano, após a ocorrência dos atos, e agora ele vai depor. O requerimento de convocação dele, inclusive, foi feito pela senadora e relatora lá da CPMI, Lisiane, e ele será ouvido nesta semana. E a Comissão de Segurança Pública vai debater o impacto dos decretos de Lula em relação ao comércio de armas e funcionamento dos clubes. Léo, o que mais que a gente vai ter em relação a isso? Tem o que está dando, acho que, pano para manga nesses últimos dias é a votação da descriminalização do porte de maconha, né, Léo? E isso está causando alvoroço aí no Congresso também, né? Tá chamando tá ganhando muita repercussão esse assunto, é verdade, principalmente porque semana passada o ministro Alexandre de Moraes deu o seu voto favorável pela descriminalização, somando, portanto, 4 votos. E aí, o que acontece, Alessandra? Alguns deputados estão se unindo e vão apresentar um projeto para ser realizado um referendo para ouvir a população a respeito desse assunto. A ideia é que esse referendo ele aconteça lá na época das eleições do ano que vem, para aproveitar até mesmo a estrutura que vai ter toda a mobilização estrutural para as votações de 2024. Então, eles estão preparando esse PDL que precisa de uma simples maioria lá na Câmara para que ele possa acontecer. Os deputados que estão organizando o projeto são Mendonça Filho, Carlos Jordi, Osmar Terra e Marcel Van Hatten. E aí eu queria, Alessandra, só contextualizar esse assunto sobre os 4 votos que já tivemos a favor da descriminalização, pode ser? Claro, vamos lá. Vamos lá. O primeiro, então, que votou a favor foi lá em 2015. Então, esse processo está ocorrendo há cerca de 8 anos. Foi dado pelo ministro Gilmar Mendes, o relator desse assunto. E ele foi favorável à descriminalização de todos os tipos de drogas. Luiz Roberto Barroso foi quem deu o segundo voto favorável, porém ele se posicionou favorável apenas ao porte da maconha, com a fixação de que até 25 gramas poderão ser considerado porte para uso pessoal, ou a plantação de até 6 plantas. O terceiro voto foi dado pelo ministro Edson Fachin, também favorável, e já ele considera que é inconstitucional liberar apenas para a maconha. Entende que os parâmetros para diferenciar traficantes de usuários devem ser fixados. E Alexandre de Moraes, que tem o voto mais recente, propôs a fixação de um critério nacional
também exclusivamente em relação à maconha, sendo de 25 a 60 gramas ou 6 plantas cannabis para uso pessoal. Tá, isso também é outro debate, né? A quantidade de drogas que a pessoa poderá portar para não ser considerado traficante e sim usuário. Esse é outro debate, né, Léo? Nós temos esse debate também, que ele é muito... Na verdade, o debate da cannabis, da maconha, ele é muito amplo, né, e complexo também, porque a gente pode falar de cannabis só medicinal, uso recreativo, se libera só maconha ou outros. Então, aí nós temos o Poder Judiciário que está legislando, vem o presidente do Congresso Nacional em uma das suas raras manifestações de crítica ao STF e fala e se manifesta de forma enfática contra essa atuação do STF, dizendo que seria o próprio Poder Legislativo quem deveria dissertar sobre esse assunto. Aí a gente vem os deputados que são favoráveis, os deputados que são contra, que já estão se mexendo nesse assunto. Então é um debate muito complexo e que vem se arrastando por anos no Brasil, tanto no STF, há 8 anos, como eu acabei de dizer, mas no debate social ele vem aí de décadas. Tá certo, Léo. E o depoimento da Zambelli? Iria acontecer hoje, estava programado para acontecer hoje às 14 horas, e a estratégia que ela havia adotado seria que ela ficaria em silêncio. Porém, a Polícia Federal adiou esse depoimento dela e ainda sem data prevista para um próximo depoimento. Segundo a defesa da deputada, ela não teve, a própria defesa, a deputada, enfim, eles não tiveram acesso ao processo. E isso foi a justificativa acatada pela PF para adiar o processo, né? Então, ela aconteceria hoje às 14 horas, a expectativa é que ela ficasse em silêncio, né? E também a justificativa dela para ficar em silêncio seria a mesma, por conta da falta de acesso aos autos do processo. Tá certo, Léo. Você falou tudo? Ficou alguma coisa para trás? Falei tudo, eu só queria pontuar uma última informação rapidinho, uma informação triste, inclusive, mas que a gente precisa deixar registrado aqui no programa. Afinal, envolve o nosso estado de São Paulo. O número de feminicídios subiu 36% no primeiro semestre deste ano em São Paulo, se a gente comparar o mesmo período no ano de 2022. Foram 113 ocorrências contra 83 no ano passado. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esse é o maior número para o período desde que o governo de São Paulo passou a divulgar esse índice, que foi lá em 2018. Por outro lado, os homicídios dolosos contra mulheres foi no primeiro semestre de 2023 de 119, que também é um número maior, 11% maior em relação a 2022, Alessandra. É realmente um dado triste, né? E, Léo, muito obrigada pela sua participação, uma ótima semana para você. Na sexta a gente volta a se falar com as principais pautas aí na capital federal. Tá bom, então, Alessandro, um abraço para todo mundo, uma boa semana. Tchau, tchau, até mais.